Mais uma vez, paz do Senhor, povo de Deus, no Facebook, paz do Senhor, irmãos aqui da Grande Rio Preto, paz do Senhor, irmãos da região. Nós vamos nesse momento, acredito que quase 6 da tarde, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus aqui para o nosso elevo espiritual. Quando Deus toca, nós vamos ler. Deus está tocando no coração nosso, para que nós podemos aí enviar mais uma vez um pedaço da palavra de Deus para todos vocês. Livro de São Mateus, capítulo 25, versículo 1. Louvado seja Deus. O sermão profético continue a parábola das 10 virgens. Parábola é uma comparação de uma coisa com a outra. Então Jesus pregava muito por parábolas. Ele falava, conversava com os discípulos, muito por parábolas, com o povo naquela época. Então nós vamos ler aqui 25 primeiro. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Não levaram. A Bíblia diz que elas não levaram consigo azeite. Olha aqui a grande realidade, o segredo da mensagem. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Quer dizer, as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas consigo. E tardando o esposo, tosquenejaram, dormiram, adormeceram, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite. Está vendo, irmãos? Dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então está aí, né, irmãos, a palavra de Deus, palavra de Jesus sobre a parábola das 10 virgens, né? Então Jesus fez uma grande parábola, ele comparou o reino de Deus, né, semelhante a 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes.
A Bíblia diz que as prudentes levaram azeite consigo, mas as virgens não levaram azeite consigo. Nós sabemos que para uma lâmpada continuar acesa, ela tem que ter azeite. Se a lamparina não tiver o azeite, ou se ela tiver pouco azeite, melhor dizendo, com certeza ela vai funcionar, aquela lamparina ela vai ficar acesa por algum tempo, mas depois ela vai se apagar. Imagine bem a lamparina que não tem azeite dentro dela. Não tem como alumiar, não é verdade? Então a Bíblia diz que as prudentes levaram azeite em suas lamparinas, mas as loucas não levaram. Então o que a Bíblia quer dizer para nós? Que o crente prudente é aquele que busca a presença de Deus. O crente prudente é aquele que não sai da presença de Deus. O crente prudente é aquele que ora, aquele que jejua, aquele que está sempre meditando na palavra de Deus. O crente prudente é aquele que procura se encher do Espírito Santo, não é verdade? O crente prudente é aquele que procura sempre se aproximar de Deus, porque a Bíblia diz assim, que aqueles que se aproximam de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem crente que serve a Jesus de longe, não é verdade? Mas o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, com a sua lamparina cheia de azeite, ele serve a Jesus de perto, ele sempre está perto do Senhor, não é verdade? Mas então ele é um crente prudente, porque ele sempre está com a sua lamparina cheia de azeite, sempre acesa. Louvado seja o nome de Deus. Mas o crente que ele não é prudente, ele não se preocupa de encher a sua lamparina de azeite. Ele não procura levar azeite na sua lamparina, né? E nós estamos vivendo já uma época que realmente a Bíblia está se cumprindo. Só vai ficar de pé o crente que está com a lamparina acesa. Então essa parábola aqui, meus irmãos, ela diz que o noivo saiu e disse, olha, eu vou voltar. Quem é o noivo? Jesus. Né? E quando ouviu-se uma voz à meia-noite, olha, o noivo vem aí. O noivo está chegando. Aquelas virgens prudentes levantaram e foi ao encontro do noivo. E as suas lamparinas estavam acesas. Estava cheia de azeite, né? Quer dizer, aquelas crentes prudentes, né? Estava cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da glória de Deus. Mas as virgens loucas, quem são? É aquelas que não têm interesse de buscar a presença de Deus, que não se preocupam em ser fiel à palavra de Deus, que não se preocupa com as coisas de Deus. Mas, segundo essa parábola aqui, o noivo veio, as 5 loucas não estavam preparadas, até que elas foi comprar azeite e não deu tempo, a porta se fechou. É o que vai acontecer. Muitos crentes que não estiver preparado, muitos que não estiver preparado quando Jesus voltar, muitos que não vai estar preparado na presença de Deus, ele vai ficar, diz a palavra de Deus.
O Senhor está dizendo que aqueles que não tiver preparado, eles vai ficar. A porta da graça vai fechar, e depois que a porta da graça fechar, não vai ter mais jeito. Então esse foi um aviso que o próprio Jesus deu para o cristão, para o povo. Naquela época, 2000 anos atrás, e essa parábola aqui, ela ainda vai se cumprir. Ou vamos dizer, em parte está se cumprindo, porque muitos não estão se preparando. Muitos não estão se incomodando, dando crédito. Não estão vigiando. Não estão procurando executar aquilo que a palavra de Deus pede. E quando o noivo chegar, não vai dar tempo de comprar azeite. Quando o noivo chegar, não vai dar tempo de você buscar azeite. Quando o noivo chegar, não vai dar tempo de você colocar azeite na tua lamparina. E a porta vai fechar. E segundo essa parábola aqui, a Bíblia diz que elas pediram do azeite para por dentro. Falou, não é o caso que falte a nós e a vós, e de comprai. Elas foram, mas a porta da graça se fechou, quer dizer, não vai dar tempo de encher a lamparina. O Senhor vai levar aqueles que tiver preparado, aqueles que tiver com a sua vida no altar, aqueles que tiver firme, vigilante, sobra na presença do Senhor. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos aqui a essa palavra das 10 virgens. Muitas coisas podem acontecer e nós temos que ficar atentos. Uma palavra muito conhecida, né, irmãos? Vamos meditar em mais um versículo da palavra de Deus aqui. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Mateus mesmo. Em tempo de crise. Não é verdade? Em tempo de crise. Nós vamos meditar aqui. Capítulo 23 de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. 23. Louvado seja Deus. Capítulo 23. Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Não sei se os irmãos já acharam Mateus 23 aí. Deixa eu dar um tempinho, né, irmãos, para que vocês achem aí a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 23. Capítulo 23. E versículo 4, que diz assim, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles mesmo, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largas filatérios e alarga suas franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Só até aqui tá bom, né, irmãos? Então, meus irmãos, o que Deus está querendo dizer para nós aqui? Para que nós faça a obra de Deus não para serem vistos pelos homens, mas para que o nome de Jesus, o nome de Deus, seja glorificado. Nós temos que fazer a obra do Senhor esperando receber de Deus, não do homem. Então hoje, meus irmãos, nós vemos aí muitas pessoas
querendo ser glorificado pelo homem, querendo ser glorificado pela mulher, né? Os fariseus, escriba. Então a Bíblia fala que Jesus censura eles, para nós fazer a obra de Deus com amor, com sinceridade, não para nós ser visto pelos homens, mas para nós ser visto por Deus, porque só Deus pode recompensar a tua vida, só o Senhor pode recompensar a nossa vida. Então nós temos que fazer a obra de Deus com sinceridade, esperando receber de Deus, né? Receber de Deus as bênçãos, a vitória de Deus. Então a Bíblia fala que naquela época, como hoje também, muitos querem ser vistos pelo homem, né? Faz a obra de Deus esperando receber honra e glória do homem. Mas nós temos que receber a glória de Deus. A glória de Deus é o que importa. Não importa que você faça a obra de Deus, mas o importante é você fazer a obra e Deus te justificar. Deus te dá a vitória. É Deus te honrar. Quando nós somos honrados por Deus é maravilhoso. E que adianta a honra do homem? A honra do homem não vale nada. Porque muitas das vezes eles atam fardos pesados sobre as tuas costas, que nem eles mesmos podem carregar. Não é verdade? Eles fazem para ser visto pelos homens. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus verdadeira, ela faz para ser visto por Deus. Como diz lá naquela passagem do profeta Elias, né? A Bíblia diz que Naamã, ele foi lá para ser curado. Porque dentro da casa de Naamã tinha uma moça, ela era do povo de Deus, e Naamã ficou leproso, e ela disse, olha, é o seguinte, olha, numa cidade assim, lá tem um profeta. Leva o seu marido lá porque ele vai ser curado. Fala para ele lá. E a Bíblia diz que Naamã pegou os seus soldados e foi aonde Eliseu estava. Então, quando Naamã chegou naquele local onde Eliseu morava, só para vocês terem uma ideia, estou falando bem calmo para vocês entenderem. Ele achou que Eliseu ia chegar e falar, ô Naamã, é você que está aqui, meu Deus, que honra receber você na minha casa aqui. Rapaz, faz tempo que eu queria te conhecer, Naamã. Você é muito importante lá, hein? A Bíblia fala que Eliseu nem saiu de dentro da casa. Por quê? Quem é de Deus, irmão, ele faz a obra não para ser visto pelo homem, não para ser exaltado pelo homem. Naamã, Eliseu, melhor dizendo, não queria receber a glória de Naamã. Eliseu não queria nenhum presente de Naamã. Eliseu não queria receber glória de Naamã. Eliseu era um homem de Deus, ele queria receber glória de Deus. Então ele falou assim, ó, Geás, vai lá fora, fala para ele o seguinte, ó, fala para ele que eu disse para ele assim, ó, ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que Deus já falou comigo. Se ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, ele vai ser curado. Aí ele, Geás, lá falou assim, ó, não, é o seguinte, ó, Deus disse para Eliseu que você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Oh, mas cadê? Eliseu não vai sair para fora? Cadê ele? Eu vim aqui na casa dele, ele nem vai me receber? Entendeu? Então Naamã achou que Eliseu foi mal educado, vamos dizer assim, né? Mas não é, meus irmãos. Profeta de Deus não gosta de receber glória de ninguém. E muitos hoje estão entrando em contradição porque quer receber glória do homem. Então, Naamã foi curado, porque foi Deus que falou com Eliseu.
Só que Eliseu não quis nem ver Naamã, Eliseu não quis receber a glória de Naamã, Eliseu não quis receber o presente de Naamã, e hoje muitos estão recebendo o presente, mas não é Deus que está falando. Não é verdade? Quem recebe presente do homem não é Deus que está falando. Mas quem recebe a glória de Deus é Deus que está falando. Porque quando nós recebemos a glória de Deus, é Deus que está falando na nossa vida. Então eu não preciso receber a glória do homem. Eu não preciso da glória do homem na minha vida. Eu preciso da glória de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da misericórdia de Deus, do fogo de Deus, da bênção de Deus. Eu preciso. O homem nada pode fazer para mim. Amém? Então nós vemos essa passagem aqui em Mateus, que tem muitos querendo receber glória do homem. Vamos ler a palavra aqui, mais um versículo aqui. A glória de Deus. Bendito seja o nome de Deus. Miqueias, capítulo 6. Para nós assim espranar o mesmo assunto que nós vamos falar. Miqueias 6, 8. A contenda do Senhor com o povo, com o seu povo. As maldades de Israel. Deus terá compaixão. O que você está passando, Deus vai ter compaixão da tua vida. Só que Deus vai te pedir uma coisa para você. Hoje aqui. O título é A contenda do Senhor com o povo, com o seu povo, as maldades de Israel. Deus não terá compaixão. A não ser que você entre no propósito de Deus. Quando você entra no propósito de Deus, Deus tem misericórdia da tua vida. Se você não entrar no propósito de Deus, aí fica difícil. Se nós somos crentes em Jesus, crente em Deus, nós temos que entrar no propósito de Deus. Não adianta eu entrar no meu propósito que não vai dar certo. Eu tenho que entrar no propósito de Deus. Olha o que Deus disse. Ele te declarou, ó homem, 6:8 de Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Se você for de Deus, você vai praticar a justiça. Se você não for de Deus, você não vai praticar a justiça. Por isso que a Bíblia diz, aquele que é sujo, ele se suja cada vez mais. E aquele que é limpo, ele vai se limpar cada vez mais. A palavra que eu estou pregando aqui, ela não volta vazia. Tanto para aquele que gosta da mensagem, tanto para aquele que não gosta. Vamos repetir. Ele te declarou, homem, que o Senhor... Ele te declarou, ó homem, e o que é bom, e o que o Senhor pede de ti. Senão que pratica a justiça. Se eu for de Deus, eu vou praticar a justiça. É para nós praticar a justiça, é para nós amar a beneficência e nós andar humildemente com Deus. O crente tem que ser humilde. O crente ele tem que praticar a justiça. Ele tem que amar a beneficência. Amém? É só isso que Deus pede de nós. Se nós praticar a justiça, andar humildemente na presença dele, não querer glória do homem, amar a beneficência, é Deus que está declarando para nós aqui. Aí a bênção de Deus ela vem sobre a nossa vida. Com certeza absoluta. Não importa onde você estiver, como eu disse na pregação de manhã. Se você está no campo ou se você está na cidade.
a pregação que eu fiz de manhã. Mas se você amar a beneficência, praticar a justiça e andar humildemente com Deus, com certeza Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não é o homem, é Deus que vai te honrar você. Amém? Vamos passar para mais um versículo aqui. Louvado seja o nome de Deus. Para a glória de Deus. Vamos abrir no livro aqui do Louvado seja Deus. Os profetas menores, nós estamos aqui. Eu estou procurando aqui, irmão, onde Deus está tocando. Eu não decorei mensagem, não preparei mensagem para ninguém. Onde Deus está tocando, eu estou lendo. Onde o Espírito Santo está mandando, eu estou lendo aqui. Hein? Então, vocês dão um tempinho que eu estou achando aqui. Essa passagem que Deus... A gente vai ler na mensagem, né, irmão? Deus vai... Profeta Abacuque. Profeta Abacuque. Cantor, tocador de instrumento. Abacuque era cantor, tocador de instrumento. Amém? O nome Abacuque significa abraço. Deus quer te abraçar nessa tarde aqui hoje. A oração de Abacuque. Do profeta Abacuque. Capítulo 3. A oração do profeta Abacuque em forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da tua misericórdia. Na ira, lembra da tua misericórdia, na tua ira. Deus veio de Temã e o santo monte de Parã. A sua glória cobriu o céu e a terra encheu do seu louvor. Amém? Então está aí a palavra de Deus, né, irmãos? Vamos orar na presença de Deus, vamos pedir para que Deus, no meio da sua ira, Ele lembre da misericórdia dEle para com a igreja. Deus vai visitar a sua igreja, Deus vai visitar o seu povo. Quando nós fazemos uma oração com sinceridade, eu me lembro daquela palavra que Jesus disse: não é por muito pedir que você será ouvido. Não é por muito falar. Mas quando você orar, quando você pedir, quando você clamar, pedir bem. O que é pedir bem? É pedir com sinceridade. Pedir com o coração aberto diante de Deus. Com certeza Deus, Ele vai ouvir a oração. Hoje tem muitas orações que elas são feitas ao vento. Sabe aquela oração sem temor? Aquela oração sem até mesmo saber o que está pedindo? Eu estou orando porque... Eu vim na igreja hoje porque eu estou orando porque se eu não estiver aqui eu tenho que orar, né? Senão alguém vai me reparar. Não. Quando nós vamos na igreja ou em qualquer lugar que nós estamos, aquela oração tem que ser uma oração com sinceridade. Porque não é por muito nós pedir, ou se eu oro 1 hora ou 2 horas, o outro ora 30 minutos, que Deus vai fazer a obra. Não é porque aquela pessoa ora mais que Deus vai fazer a obra. Josué fez uma oração só e o sol parou.
A Bíblia não fala que Josué ficou 4 horas de joelho. Elias levantou a mão e falou assim, Senhor, se eu sou homem de Deus, aqui ó, desce fogo do céu agora. E o fogo desceu. Então não é porque eu vou orar 4 horas, 5 horas, é porque Deus vai me responder. É a sinceridade. Deus estava na vida de Elias. Deus estava na vida de Eliseu. A lamparina estava acesa. Existia sinceridade. Eliseu foi lá, o machado caiu na água. Ele disse, onde que o machado caiu? Ele lançou um pedaço de pau na água e o machado flutuou. Porque a presença de Deus estava na vida de Eliseu. Amém? Então é importante nós frisar essas partes que hoje tem pessoa que fala assim, olha, se você orar 4 horas aí, você vai receber a tua bênção, mas não é assim. Orar é bom, maravilhoso, mas não é porque você ora 4 ou 5 horas é que a tua bênção vai ser maior, não é assim não. É a sinceridade no teu coração, é a comunhão com Deus. É a tua intimidade com Jesus. Por isso que Jesus disse, não é por muito você pedir e falar que você será ouvido. Mas quando você pedir, pedir bem. Amém? Vamos mais algum versículo aqui da palavra de Deus, meus irmãos? Para esta noite, no livro do profeta Isaías. Profeta importante. Profeta Isaías. Sofreu o profeta Isaías, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Profeta Isaías. Vamos lá. Profeta Isaías, capítulo 53. Olha ele profetizando a respeito de Jesus aqui, ó. Capítulo 53. Acredito que você já leu essa mensagem. Talvez você até pregou essa mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? Hoje, nos dias de hoje, quase ninguém está dando crédito mais à palavra de Deus. Ah, eu vou no culto hoje, vai ter só palavra? Então eu não vou. Está assim hoje em dia. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca que não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Então, biblicamente falando, carnalmente falando, Jesus não era uma pessoa de aparência. Amém? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dor experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, que era desprezado e não fizemos dele caso algum. Hoje tem pessoa que não está fazendo nem caso algum de Jesus. Ninguém está dando crédito mais à pregação da palavra de Deus. Os crentes de hoje só querem benção, só benção, só benção. Eu vou na igreja buscar benção, benção. E a palavra? Como é que fica a palavra? A palavra não é nada mais? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Irmãos, o braço do Senhor vai manifestar na vida daquele que realmente está ali, ó, firme na palavra. Esse Deus vai honrar. Aquele que dá crédito à palavra de Deus, verdadeiramente ele vai ser honrado por Deus. Deus conhece aqueles que são seus. Então, essa profecia ela já cumpriu
e está se cumprindo. A Bíblia diz que Jesus pregou em 2 cidades, que fez muitos milagres lá, e eles não deu crédito. Mas sempre tem aqueles que servem a Deus de coração. No meio do povo de Deus tem aqueles que servem a Deus de coração, tem aqueles que estão ali por uma curiosidade, aquele que está ali porque ele tem amizade com outra pessoa, mas sempre tem os adoradores de Deus, é aqueles que não saem da presença de Deus por nada. Os adoradores de Deus é aqueles que ficam firmes na presença de Deus e não saem da presença de Deus. Porque ele não está ali apenas porque ele está na igreja, ele está ali porque ele ama Jesus. Ele está ali porque ele ama sentir a presença de Deus. Ele está na igreja porque ele quer a salvação dele, ele quer a vida eterna dele. Quanto mais ele ouve a palavra de Deus na vida dele, mais ele quer sentir. Quanto mais o poder de Deus é derramado na vida dele, mais ele quer sentir o poder de Deus na vida dele. Esses são verdadeiros adoradores de Deus. Porque ele adora a Deus em espírito e em verdade. Mas tem muitos que estão ali apenas porque ele quer apenas uma benção. Ele está incluído entre aqueles 10 leprosos. Né? Os 10 foi curado. Foram embora. E só voltou um para dizer assim, Senhor, olha, eu estou aqui, agradecer ao Senhor que eu fui curado. Esse recebeu a benção completa. Porque ele foi lá agradecer Jesus pelo milagre. A sua fé te salvou. Não é verdade? Então é assim. Os verdadeiros adoradores é aqueles que recebem e continuam agradecendo a Deus. Eles continuam adorando a Deus. Eles continuam adorando a Jesus. No meio de uma multidão, ou no meio daquela multidão que seguia a Jesus naquela época ali, tinha os adoradores, os telespectadores, né? Tinha os curiosos e tinha os blasfemadores, né? Tinha aqueles que blasfemavam de Jesus, os adoradores, aqueles que iam ali por uma mera expectação, mas também tinha os adoradores. E os adoradores é aquele que está realmente preparando a sua vida para entrar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então hoje está assim também, como na época de Jesus, essa profecia aqui, que quando Jesus estava aqui ninguém fez caso algum dele, hoje também está assim. Eles estão dentro da igreja, mas não estão fazendo caso algum de Jesus mais. Eu vou na igreja apenas para dar um passeio. Eu vou na igreja apenas para assistir o culto. Eu vou na igreja apenas para ver aquele meu amigo, aquela minha amiga que está dentro da igreja. Mas os verdadeiros adoradores, eles vão para sentir a presença de Deus. Eles vão para adorar a Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Tem mais uma passagem bíblica aqui que nós vamos aqui ler para a glória de Deus. Nicodemos. Ei, Nicodemos, hein? Nicodemos, príncipe dos judeus, um homem sábio, conhecia muita letra, um homem instruído. Hoje também tem muitas pessoas instruídas, não é verdade? Mas ele não conhece a essência. Qual é a essência? A essência é o Espírito de Deus. Ele fala bonito, arrasta a multidão,
mas não tem essência. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe, hein? Olha a posição desse homem, era príncipe dos judeus. A Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite, ele foi conversar com Jesus à noite. E disse, Rabi, mestre, ele já foi assim meio respeitando, né? Ele chegou e falou, o negócio aqui é diferente. Rabi, mestre, sabemos que é mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com o Senhor. Olha o que Jesus disse para ele. Na verdade, eu te digo, Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém não, viu, irmão? Que nós vemos hoje em dia muita pessoa passando a mão na cabeça. Inclusive a palavra de Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E Jesus respondendo disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. Ah, é? E disse Nicodemos, como pode eu ser um homem velho? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, não, Nicodemos, você tem que nascer da água. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? Então Nicodemos, ele conhecia Jesus de longe. Estava servindo ali de longe. Era aquela pessoa de boa posição, mas não queria compromisso. Vamos dizer assim, né? É que hoje tem muitas pessoas assim. Ele quer servir a Deus, mas não quer compromisso. Podemos comparar hoje Nicodemos como um governador, um homem de posição. Tem pessoa que ele só quer posição, mas ele não quer a presença de Deus. Mas a posição não salva ninguém, não é verdade? Ele quer posição, mas a posição não pode salvar ninguém. Então Jesus já abriu a carta para ele e falou assim, ó, se você não nascer de novo, não tem jeito não, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Amém? Então o que acontece hoje? Muitos, ele nasce da água hoje, mas não quer nascer do Espírito, para ser uma nova pessoa diante de Deus. Então, meus irmãos, Jesus não alisava ninguém. Jesus ele já ia direto ao ponto. Ó, a palavra do meu Pai é essa e acabou. Creia quem crê, obedeça quem obedecer. A palavra é essa. Você quer a tua salvação? Então você tem que nascer de novo. Mas não é nascer só da água não, nascer do Espírito também. Tem mais uma passagem bíblica aqui que fala a respeito da fé. Mateus 4, versículo 30. Jesus, ele comparou aqui, ó, a palavra do grão de mostarda. E dizia, o que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce, faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, meus irmãos, o homem de Deus, a pessoa que ele quer servir a Jesus, ele precisa ter fé. Ele precisa confiar na palavra. Ele precisa confiar no sobrenatural. Amém? O sobrenatural de Deus. Que aquilo que nós não vemos com esses olhos carnal,
podemos ver com nossos olhos espirituais. Como o grão de mostarda, que é bem menor do que um grãozinho de pimenta do reino, mas quando joga na terra e quando cresce, ela é a maior de todas as hortaliças. Assim nós temos que ser diante de Deus, irmão. Assim nós temos que ser na presença de Deus, no Espírito, na graça, no poder, na unção do Espírito Santo, para que nós vencemos todas as batalhas, em nome de Jesus. Nesse momento é um momento que nós estamos passando aí por algum vento, por alguma tempestade, mas pela fé nós vamos vencer em nome de Jesus. Pela fé nós vamos chegar lá. Louvado seja Deus. Pela fé nós vamos chegar lá na frente. Pela fé nós vamos derrubar as muralhas, né? Como as muralhas de Jericó caiu. Josué deu 7 voltas e depois deu mais 7. Depois levantou a tocha e depois tocou a buzina. Para aquela muralha cair, eles tiveram que fazer tudo que Deus mandou. Você vai lá, dá 7 voltas, depois dá mais 7, levanta a tocha e troca a trombeta. Aí o muro caiu. Então, para a muralha cair, nós temos que fazer tudo o que Deus mandar. Para nós ter vitória, nós temos que fazer tudo direitinho que Deus mandar na nossa vida. Se a buzina não tivesse tocado, a muralha não tinha caído. Se a tocha não tivesse levantado, a muralha não tinha caído. Se eles dessem só 7 voltas e não dessem mais 7, a muralha não tinha caído. É um mistério. Por que, pastor, que eles tiveram que dar 7 voltas, depois dar mais 7? Por que eles tiveram que levantar a tocha, tocar a buzina para a muralha cair? É o que Deus queria. Amém? É mistério de Deus. Quando nós entramos no mistério de Deus, nós cremos no sobrenatural de Deus. Amém? Porque o crente não anda por vista, o crente anda por fé. E hoje muitas pessoas estão perdendo a bênção de Deus, estão perdendo a vitória de Deus, porque estão andando por vista e não por fé. Se você andar por vista, você vai perecer. Porque o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que andar pela fé. Pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé construiu a arca. Vai dando glória. Pela fé, Elias foi arrebatado. Pela fé, Abraão levou seu filho para sacrificar lá e Deus preparou o cordeiro. Pela fé, Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra estranha e teve vitória. Amém? Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício a Deus e foi justificado. Tem muito mais heróis da fé. É pela fé. O crente não pode andar por vista. O crente tem que andar pela fé na presença de Deus. É pela fé que você vai vencer. E nós vamos ser salvos pela graça e pela fé. Se você tiver fé, você tem a graça de Deus na tua vida. Amém, meu irmão? Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo pode ter falado no teu coração. Que o Espírito Santo pode ter abençoado a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Que Deus pode ter entrado com vitória, com graça, com poder de Deus dentro da tua casa em nome de Jesus. Lembra desta palavra, o crente não anda por vista, o crente anda pela fé. E nós estamos servindo a Deus pela fé. Estamos passando por essa luta agora, é pela fé. E pela fé nós vamos vencer. E quando vir outra luta, nós vamos vencer ela pela fé. E nós vamos subir para a glória de Deus pela fé. Nós vamos ser arrebatados pela fé. Em nome de Jesus. Lembra desta palavra, o crente não pode andar por vista,
ele tem que andar pela fé. Porque a Bíblia diz, sem a fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé não agrada a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus possa entrar na sua casa, que Deus possa acrescentar a sua fé, que Deus possa abençoar a sua família, que você vença essa batalha dentro da sua casa, porque as igrejas estão fechadas, mas logo, logo elas vão estar abertas. Como eu disse de manhã, vai ter mais luta. Eu não sou profeta, eu sou pregador do Evangelho. Profeta foi até João Batista. Mas o que Deus manda nós entregamos. Amém? Eu tenho certeza que se nós continuar com esta fé, na palavra de Deus, nós vamos vencer a batalha em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você.